Olá pessoal, irei falar agora sobre a notícia da seleção brasileira, o tricampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira masculina de futebol. Essas são as taças Júlio Rimet, conquistada pela seleção brasileira no tricampeonato da Copa de 1970. Essa é a imagem de Pelé pela seleção brasileira, da Copa conquistada em 1970. Vamos lá. CBF homenageia campeões mundiais do Tri de 1970. Craques recebem réplica da taça e convite para formarem grupo de embaixadores da seleção. Campanha na imprensa e combo de conteúdos digitais celebra o aniversário de 50 anos do título do tricampeonato mundial. Neste fim de semana, o tricampeonato mundial da seleção brasileira completa 50 anos. Em um gesto de reconhecimento e agradecimento, a CBF preparou uma série de ações para homenagear os campeões e relembrar o feito realizado no México. O domingo 21 de junho marca o dia da final, quando o Brasil ganhou da Itália por 4-1 e conquistou definitivamente a taça Júlio Rimet. Temos muito orgulho dessa seleção, pelo legado que deixou e pela admiração que conquistou o mundo todo. Foi um time fantástico, não é mesmo, pessoal? E que merece todas as homenagens. Gostaríamos de reuni-los novamente, como já fizemos em fevereiro, mas com essa impossibilidade, preparamos várias ações para confraternizarmos com eles à distância. As festividades de 50 anos iniciam em fevereiro, quando a CBF reuniu os atletas de 70 em um evento na sede da entidade. Além de um encontro de confraternização e um almoço, a ocasião serviu para inaugurar a estátua de Pelé no Museu da Seleção Brasileira. Outras atividades presenciais estavam previstas para a sequência, mas a pandemia da Covid-19 não permitiu que eles fossem realizados. Essa é a camisa da seleção brasileira, pessoal. Vamos então lá. Falar dos 50 anos da conquista do tricampeonato da seleção brasileira. Tricampeões de 1970 serão apresentados com miniaturas da taça Júlio Rimet e passaporte de embaixadores da seleção brasileira. Nada mais justo que cada campeão do mundo comemore em sua casa com a taça Júlio Rimet. Por isso a CBF enviou réplicas em miniaturas para os protagonistas daquela conquista. No mesmo pacote, cada jogador da seleção de 70 recebeu um passaporte de embaixador da seleção brasileira, uma forma de convidar cada um para tornar representante oficial da CBF, em ações de cunho social, educativo e institucional. Craques da seleção brasileira recontam a história do tricampeonato mundial. Uma seleção que encantou o mundo, um esquadrão marcado na história. Os elogios nunca são exagerados para definir a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Mais do que ter vencido a competição no México e conseguindo reerguer pela terceira vez a sonhada taça Júlio Rimet, o grupo de craques conseguiu ficar marcado sempre como um dos melhores times de todos os tempos. Sob o comando do treinador Zagallo, craques como Pelé, Carlos Alberto, Tostão, Gerson, Rivelino e Jairzinho conseguiram no México 6 partidas em 6 jogos. O Brasil conseguiu a posse definitiva da Júlio Rimet, que só seria entregue a quem vencesse pela primeira vez 3 edições da Copa. E ainda ensinou o mundo como jogar bonito. Pela primeira vez, a seleção jogou com 5 camisas 10. Todos jogadores de alto nível. O mundo todo aplaudia a qualidade do futebol brasileiro. Também ofensivo e de muita técnica. Não tivemos nenhum problema em termos de esquema tático, coletividade ou falta de amizade. Todo mundo se enquadrou dentro daquela filosofia. Até hoje está escrito
nos anais do futebol que o time de 70 foi o melhor da seleção de todos os tempos. Zagallo montou uma seleção que nunca mais ninguém conseguiu fazer. Aquele título foi feito maravilhoso do futebol brasileiro. Essa pandemia melhorou a comunicação do futebol brasileiro com a juventude, já que antes da Covid-19 as pessoas só comentavam, mas não reprisavam os jogos de 70, como foi feito agora. Para os mais jovens é uma grande aula, para aqueles que só tinham ouvido falar, mas nunca tiveram oportunidade de assistir às partidas. Agora podem tirar as próprias conclusões se a seleção de 70 foi melhor ou não de todos os tempos. Quem quiser ser jogador de futebol pode gravar os nossos movimentos, tanto na parte tática como na individual. A Copa de 70 é uma aula gratuita de futebol. A memória, antes de irmos para o México, o treinador no Rio de Janeiro é um local simples chamado Retiro dos Padres. Para passar o tempo, o pessoal reunia para ouvir música e tocar violão. Rivelino sempre gostava de jogar sinuca também, para se divertir. Falando em jogo, a Inglaterra foi o jogo mais difícil sem dúvida. Eles poderiam ter empatado e o Brasil fazer 2-0. Seria justo de qualquer forma. O Félix e o Bancos pegaram demais. A seleção de 1970 foi pelo menos a melhor time do Brasil, dos campeões de 1958 e 1970, a de 58 pela parte técnica e a de 70 pelo conjunto, pelo entrosamento. Essa seleção de 70 foi montada basicamente em 1968, numa excursão pela Europa e depois das Américas. O que mais marcou para todo mundo foi o entrosamento da seleção de 70. Pelé sempre fala com carinho da seleção de 70. Nada daquele mundial sai de suas memórias. Os jogadores se respeitam até hoje e falam de outros com orgulho e admiração. Basta perguntar de um para o outro, os elogios chegarão naturalmente. E muitos a melhor seleção de todos os tempos, com futebol empolgante, craques em campo e vencedora. A seleção do Tri tinha Pelé, o melhor de todos, então com 29 anos. O fracasso do Brasil na Inglaterra em 1966 fez com que ele reavaliasse sua despedida do time nacional como havia planejado. Disse que não queria mais, mudou de ideia. Naquela época achava que disputar 3 Copas do Mundo estaria de bom tamanho para um menino que saiu de 3 corações, para ganhar o mundo e a reverência todos no esporte, que seu pai também julgava. É a imagem de Pelé beijando a taça. Jules Rimet. Pelé estava feliz com sua vida e carreira. Tivesse jogado em melhores condições físicas e não se machucado no torneio mundial vencido pelos inventores do futebol, que também eram os anfitriões da festa. Pelé teria parado ali mesmo. Admitiu isso em seu Instagram ao escrever após postar uma foto sua em branco e preto numa estação de trem inglesa em 1966. Felizmente para o futebol brasileiro e para uma geração de torcedores, Pelé mudou de ideia. Aos 29 anos de idade, não muito nova para um jogador de futebol naquela década, o camisa 10 do Santos continuava sendo sua majestade em campo e chegou ao México dispondo a ganhar o Tri. Pelé se pautou por isso, disse a todos seus companheiros que aquela seria sua última oportunidade de ser campeão mundial. Novamente, já havia sido em 1958 e 1962 e queria contar com todos eles para isso. Chamado de presidente, Pelé fez de tudo para retribuir o carinho e o empenho de todos.
Quando algum problema aparecia na concentração que fosse mais sério, lá estava Pelé para fazer o meio-campo entre o grupo e os dirigentes, pedindo para a comissão colocar panos quentes em algumas encrencas, porque o objetivo era maior do que tudo, ser campeão. Pelé, já coroado rei, treinava como se fosse um juvenil. Dava exemplo, comia o que era servido e inibia a todos de reclamar e perder o foco. Para ele não podia atrapalhar aquele grupo. Também apanhava sem reclamar em campo, como foi na partida contra o Uruguai na semifinal, quando também mostrou ao mundo que sabia bater discretamente. Seu físico era privilegiado. Tinha pelo menos companheiros, outros camisa 10 de seus respectivos times no Brasil. Respeito e admiração. Pelé não era daquele jogador que olhava feio para o colega quando ele tentava uma jogada e não lhe passava a bola. Mesmo se estivesse bem posicionado, sabia estar ao lado de lendas do futebol, se não naquele ano de 1970, certamente depois dele. Foi o que se tornaram Gerson, Rivelino, Tostão e Jairzinho. Só para citar os jogadores do ataque, havia outros, Clodoaldo e Paulo César Caju, por exemplo. Quando uma falta era marcada para o Brasil na entrada da área, o trio que aparecia para cobrar infração em uma rápida conferência tinha Pelé, Gerson e Rivelino. Goleiro nenhum poderia se sentir confortável, confiante diante da trinca. Pelé até hoje reconhecido pelo mundo inteiro pelos lances protagonizados na Copa do México. Pelé já disse algumas vezes que a seleção de 70 teve dois méritos: o tempo para treinar e a escalação de um ataque em que todos eram 10 e seus respectivos times. Ele no Santos, Tostão no Cruzeiro, Gerson no São Paulo, Rivelino no Corinthians e Jairzinho no Botafogo. Naquela época, o dono dessa camisa era o craque da equipe. Depois, com o passar do tempo até chegar nos dias de hoje, isso se perdeu. Todos esses camisa 10 marcaram gols na Copa de 70, ajudando Pelé a realizar seu sonho. A festa após a final contra a Itália no estádio Azteca, na cidade do México, dimensiona o que a seleção brasileira e seus jogadores representam na história do futebol. Pelé guarda com carinho o chapéu mexicano colocado em sua cabeça quando ele foi erguido nos ombros de torcedores na comemoração. Zagallo, o maestro que entrou de última hora. Um dos fatos mais controversos da história do Tri de 1970 foi a demissão do técnico João Saldanha, dias do início da preparação da seleção para a Copa do México. Para seu lugar foi chamado Mário Jorge Lobo Zagallo, bicampeão em 1958 e 1962. Ninguém nunca saberá que aquela equipe voltaria ao México com o título sob o comando de Saldanha. Mas a história sabe que com o Zagallo o Brasil teve um dos melhores times de todos os tempos. Esse é Zagallo, técnico da seleção do tricampeonato. Quando assumiu a seleção, Saldanha jogava num 4-2-4. E Zagallo disse: isso aí, se nós jogarmos assim, não vamos chegar a lugar nenhum. Peguei o Clodoaldo e o Rivelino, que eram reservas, e coloquei como titulares. Coloquei o Piazza para quarto zagueiro, era um homem do meio campo. Então foi firmado 4-3-3.